Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Lica Salles, esse é o canal Toda Bíblia, canal de Espiritualidade Bíblica. Se você gosta dos conteúdos aqui do canal, deixa o seu like, faça a inscrição e ative o sininho para receber notificações. Vamos fazer nossa reflexão da semana? Vamos! Primeiro, antes de eu falar sobre aquilo que eu refleti, foi uma reflexão mesmo, eu quero agradecer aos meus amigos, mas principalmente a minha família, por todo o apoio, sabe? Por todo o suporte, por todo o apoio que eles me deram esses dias, a respeito do falecimento da minha amiga por feminicídio. Foi uma coisa muito brutal, e isso me deixou a semana inteira derrubada, sabe? Foi muito difícil pra mim. Aí hoje que eu tava melhorzinha, assim, sabe? Eu tive tanto apoio, assim, que eu recebi até um presentinho da minha mãe. Minha mãe assiste os vídeos, então eu vou mostrar. Bob Jr., que ela me deu, um agrado, um carinho do meu irmão, minha família toda me apoiando, que conheceu também minha amiga, 27 anos de amizade. E hoje que eu tava melhorzinha, veio um vídeo no Facebook que eu fiz, uma live, e aí eu fui pra colocar nas lembranças esse ano, e ela participou aquele dia, apareceu de surpresa. A minha amiga era budista e ela gostava das minhas lives no Face, assim, e aí bem naquele dia ela apareceu, e aí eu vi, hoje eu desmontei, sabe, gente? Bateu aquela saudade, saber que não vai ter mais essa conversa, não vai ter mais essa troca. Eu fiquei meio assim. Aí hoje eu fiquei mais com meu irmão, com minha cunhada, que me deram um apoio, me ouviram, Olha eu aqui querendo chorar. Na verdade, eu fiz essa reflexão, assim, eu não ia nem fazer, mas assim, eu tenho esse compromisso com vocês, pelo menos de não quebrar esse compromisso da porção da semana, que a gente está seguindo um cronograma, um calendário, mas confesso que tá sendo difícil falar, tá? Assim, tá sendo difícil falar, mas vamos lá, porque é importante. Bem, os textos estão na descrição do vídeo, tá? Os textos completos, tem muito mais, vocês podem fazer a reflexão de vocês. Aqui eu tô só pra somar, pra falar aquilo que eu refleti, aquilo que eu pensei, certo? E fazer algum tipo de conexão de texto. E assim, quando vocês tiverem dúvida do que eu estiver falando aqui, volte sempre na reflexão da semana anterior, porque é tudo uma continuidade, E a gente falou ali sobre os 10 mandamentos, sobre a lei e a graça, e aqui, o que é continua nessa porção da semana, falando sobre as regras, os desdobramentos, Primeiro a gente teve 10 mandamentos, agora vem outras coisas, E assim, o que chamou minha atenção, assim, o que eu refleti, sabe? Foi a respeito de contexto social, Porque a palavra vale, a palavra é válida, mas o contexto mudou muito. E a gente pode comprovar que o contexto mudou, Vamos falar primeiro aqui no Antigo Testamento. Dentro da porção, eu vou dar só um exemplo, tá? Porque tem leis acerca dos escravos hebreus. A gente não tem escravos hebreus mais, Aí tem leis acerca de proteção de propriedade, tem leis sobre responsabilidades sociais, sobre o exercício da justiça, leis sobre o sábado, sabe? Tem várias explicações sobre várias coisas, E aí a gente pode lembrar, eu vou tentar policiar meu E aí a gente pode lembrar que Moisés estava preparando tudo porque eles iam ter um território, um local onde eles podiam aplicar, e as coisas da sociedade que eles viviam ali, era tudo junto, sabe? A espiritualidade deles, a fé deles, junto com as coisas do dia a dia, Seria como se no Brasil, Moisés fosse o presidente do Brasil, e todo mundo que estivesse no Brasil fizesse parte do mesmo povo, e ali poderia ser legislado, como viver no dia a dia, como praticar as coisas com direito, Era o direito. E aí
percebam como isso não é praticado da mesma forma, ou não é falado da mesma forma hoje em dia. A gente consegue perceber que nem a gente não trabalha no mundo todo, vamos dizer assim, mas nem em Israel, com um sistema de escravos, né? Não se vende pessoas mais, né? Então tem coisas que não se aplicam, não tem como aplicar, o contexto social mudou. E o que mais me chamou a atenção a respeito disso é que a importância de ter o Espírito de Deus. Na porção da semana passada, a gente falou que Deus chamou Moisés, e Moisés é que ia falar com Deus sobre como resolver as questões das pessoas, as questões de cada um, né, que tinha uma instrução geral e tinha que dar conta das coisas. Ele tinha que ter o Espírito, esse contato, para poder fazer da melhor forma possível, tomar as melhores decisões para cuidar do povo. E, olha só, tem aqui, você percebe o contexto social aí mesmo, em Êxodo 21, que fala assim, versículo 15, é só um exemplo porque tem muitas coisas. Quem agredir o próprio pai ou a mãe terá de ser executado. A gente vê que tem pena de morte. Fala muito sobre pena de morte. Aqui no Antigo Testamento tem muito isso, sabe? Pena de morte. Muita pena de morte. E aí nós vamos lá para o Novo Testamento fazer conexão, para depois eu falar o que eu quero falar aqui. Mateus 5, versículo 17. Jesus falando, tá? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Isso está falando de hebraico. Mesmo que foi escrito em grego, está falando de hebraico. Quando fala menor letra e menor traço, tá? Tem a ver com as letras hebraicas. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Você vai ver... Por que eu tô falando isso? Calma aí, eu vou linkar, tá? Por que eu tô falando isso? Porque você vê legislações que foi dada autoridade, sempre Deus deu autoridade para pessoas para poder tomar decisões. Mas essas pessoas, elas precisavam ser cheias do Espírito de Deus, como a gente falou na porção da semana passada, que eram levantadas pessoas com bom testemunho, pessoas honestas, pessoas íntegras e que tivessem o Espírito de Deus e sabedoria. Porque diante das circunstâncias, das dificuldades sociais, da localidade, daquilo que estava vigente na sociedade, como vinham pessoas depois de outras culturas, tinha que saber fazer isso, e era um grande desafio, porque precisava estar muito afinadinho com Deus para poder ter sabedoria, para poder lidar com as questões de acordo com o tempo, de acordo com aquilo que tinha que ser. A gente pode ver isso, a gente vê que ninguém mata alguém que de repente destratou o pai e a mãe, né? Não tem pena de morte. Então, quer dizer, deveria ter pena de morte? Se fosse para cumprir, como tá aqui, é para cumprir, então tem que matar? Tudo tem que matar as pessoas que desobedecem? Tudo tem que matar? Então a gente tem que começar a perceber que sem o Espírito de Deus, a gente tem dificuldade de ter sabedoria, porque o Espírito de Deus traz sabedoria, traz instrução, né? Sabedoria é muito mais do que um conhecimento erudito e intelectual. A sabedoria, ela traz uma justiça, algo que de fato é justo, que vem da vontade do coração de Deus para que algo se realize, né, na vida das pessoas. Então, olha o que foi dito aqui, quer ver? Aqui no capítulo 5 fala sobre várias coisas, sobre adultério, sobre homicídio, sobre divórcio, sobre juramento, sobre vingança, amor aos inimigos, ajuda aos necessitados. Tem orientações para aquilo que estava acontecendo ali. Aqui fala assim, ó. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera.
E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Olha, vocês acham que isso se aplica aos dias de hoje? A gente sabe que a carta de divórcio não era só um documento. A carta de divórcio, junto com ela, tinha a ver com sustento. Tinha a ver, o homem, quando divorciava da mulher, a mulher não divorciava do homem, era só o homem que divorciava da mulher. Ele tinha que sustentar aquela mulher. Então, que nem, se não fosse aqui, ó, por causa de imoralidade sexual, ela nem podia casar de novo, porque aquele homem tem que ficar sustentando ela. Olha que situação. Então é lógico que isso tem a ver com o contexto social, e não é só dentro do povo. Eu estudei isso era um contexto social maior também, não era só ali no meio do povo, não. Tinha a sociedade grega, tinha a forma dos gregos de viverem, eles viviam misturados ali, né, em várias partes da região. Então é muito complicado, sabe, quando a gente vai falar disso hoje. A gente tem que saber aplicar. Hoje, o que a Bíblia orienta também sobre como fazer justiça social? A gente está no Brasil, vamos pensar na nossa situação. A gente está no Brasil, a gente não está em Israel. A gente está no Brasil. Como que a gente aplica a palavra para as coisas do cotidiano, para a nossa vida, nos dias de hoje, com essas questões de vida prática? A gente não tem muito essa dificuldade de como lidar com as questões práticas, porque não é simples você pegar o que está escrito há milhares de anos atrás e conseguir ter a sabedoria para aplicar ao contexto de hoje, sem perder a essência, sem perder o princípio daquilo que não é para se deixar. Os 10 mandamentos, eles não têm leis morais assim a respeito do trato com as pessoas, o que é pecado, o que não é pecado. Tem que olhar, sabe? Tem que olhar. E não é fácil, por isso é importante ter sabedoria e discernimento. A necessidade que a gente tem de receber o Espírito Santo de Deus para ter compreensão, sabedoria e saber lidar com as coisas com uma cabeça fria, um coração quente, de acordo com a vontade espiritual. A gente precisa muito dos dons. A gente precisa muito dos dons, porque senão a gente acaba pegando o que está escrito na palavra para aquele contexto social, tentando aplicar agora, e a gente vai ter uma grande dificuldade de agir com justiça, entende? Eu vou fazer outro vídeo, parte 2, porque eu quero falar muito sobre justiça social e a importância do nosso envolvimento com as questões públicas do nosso país, como é importante as profissões, tá? Mas tem um versículo aqui, que eu vou falar agora, que fala pra gente obedecer às autoridades, que as autoridades humanas são estabelecidas por Deus. Então, a gente tem como fazer transformações sociais nos envolvendo com questões sociais, porque a gente está debaixo de uma legislação que muitas vezes a gente tem liberdade religiosa, a gente tem uma pluralidade religiosa, e a gente está no Estado laico. Então, isso muda muito as nossas questões do que como a gente consegue lidar, né? Hoje a gente tem muita coisa no nosso ambiente íntimo, no nosso ambiente micro. A gente tem essa liberdade de mover, porém tem ações macro que interferem muito na nossa vida, na nossa liberdade individual de viver de acordo com aquilo que a gente acredita. A gente tem certos limites, certas dificuldades. Então, o que a gente pode fazer, né? Se Deus chamou a gente como reino e sacerdócio, a gente precisa lidar com questões sociais maiores, né? Saber respeitar a pluralidade que está envolvida no local onde a gente mora, saber ter sabedoria para lidar com isso e ao mesmo tempo não perder a nossa essência, os nossos valores, aquilo que a gente acredita, né? Mas a gente tem que aprender a aplicar os valores e os princípios sem nos perder, tá? Vou para a próxima, que eu quero falar um pouco sobre isso.